Hoje a gente vai falar de um personagem que algumas pessoas tentam colocá-lo até de forma controvérsia, em virtude de uma máxima que ele tinha como sua frase: morrer se preciso for, matar nunca. Mas será se realmente Cândido Mariano da Silva Rondon, ele conseguiu exercer essa máxima, conseguiu executar essa máxima de evitar o confronto com os povos indígenas? Vejam que recentemente um indigenista da FUNAI, que tinha um serviço prestado maravilhoso ao nosso estado, foi alvejado no coração com uma flecha nessa região do sul de Rondônia, na área da Zona da Mata, em virtude de índios isolados, naturalmente, tentarem evitar esse tipo de contato. Uma pessoa bastante experiente. Rondon chegou a ser flechado 3 vezes nos contatos com os povos indígenas. E uma dessas vezes, a medalha que ele carregava em seu peito, a medalha de identificação militar, acabou salvando a sua vida, pois a flecha bateu no peito e não perfurou. E isso fez com que os indígenas tivessem uma leitura, uma interpretação de que aquele homem branco não era qualquer homem branco, era um Pá de Medjera. Pá de Medjera significa o grande chefe. Era assim que Rondon, esse personagem, que eu acho um personagem importantíssimo para a história do nosso país, era conhecido pelas nações e povos indígenas. E é interessante perceber como esse personagem, que atingiu uma grandeza de ser considerado o herói da pátria, pai das comunicações, ele não teve uma vida fácil. Ele não teve uma vida a berço de ouro. Rondon era descendente de índio Bororo. E Rondon tinha os avós indígenas. Ele nasceu no distrito de Mimoso, no município de Santo Antônio de Livregê. Mimoso, o nome dessa localidade se dá pela grande quantidade de um tipo de gramíneo, de grama, numa região de campo, lindíssima, por sinal. Eu tive a oportunidade de, em 2015, visitar o exato local onde Rondon nasceu. Não apenas a localidade, mas o local em que sua mãe o teve. O que é possível constatar é que o Rondon, antes mesmo de nascer, ele já era órfão de pai. O pai dele morre quando a mãe estava com 6 meses de gestação do Rondon. 2 anos depois, Marechal Rondon também acaba perdendo a sua mãe, órfão de pai e mãe, filho único. Acaba vivendo na localidade ali de Mimoso, criado pelos avós, pelos tios. Posteriormente, ele é adotado por um dos tios, da onde ele herda o sobrenome Rondon. Cândido Mariano da Silva, agora Rondon, ele vai até a localidade de Cuiabá, trabalhar na mercearia do tio. Estudava pela manhã no Liceu Cuiabano e à tarde trabalhava na mercearia do tio. E é um momento bastante importante na vida de Rondon, em que ele pega um mapa de Rondônia. Não existia Rondônia, era o mapa do Brasil, onde estava todo o Mato Grosso, e um pouco acima do Mato Grosso, que hoje é Rondônia, estava escrito no mapa assim: terras desconhecidas. Rondon, ao interpelar o tio, por que aqui são terras desconhecidas? Ou seja, ninguém foi lá, onde hoje é Rondônia. E ele falou: é porque lá existem índios selvagens, se você tentar ir lá, você pode morrer. Esses índios são antropófagos, canibais, fazem mal ao homem branco. E Rondon, por ser descendente de índio, falou: mas será se isso realmente acontece? Por que ninguém foi lá ter esse contato com eles? E Rondon colocou isso na cabeça, que um dia ele iria para essas terras desconhecidas. Rondon era o melhor aluno da escola. Acabou adquirindo uma bolsa. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro com 17 anos, passou em primeiro lugar na Academia Militar da Praia Vermelha, concorrendo com muitos alunos que tinham posses, melhores possibilidades de conhecimento por viver em São Paulo, Rio de Janeiro, na região de Minas Gerais. Mas aquele caboclo, aquele homem de uma estatura mediana, descendente de índio, praticamente pardo,
vai ao Rio de Janeiro e se transforma no melhor aluno daquela academia. Poderia sofrer, se martirizar por ser órfão de pai e mãe, por ter uma vida difícil, por sofrer o preconceito de ser descendente de indígena, de ter nas suas veias o sangue indígena. Mas não. Rondon foi uma referência. Se formou em engenharia, em biologia, em física e em química. E em mineralogia também. Rondon foi o melhor aluno e o seu tutor foi nada mais e nada menos do que Benjamin Constant, o patriarca da independência. Rondon participou ativamente da assinatura da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Ele era um abolicionista e um republicano por natureza, porque também era um positivista. Era um cientista. Não à toa, cientistas do mundo todo elogiavam esse personagem, o Marechal Rondon. Rondon, naturalmente, passa a ser muito mais conhecido após a sua morte do que durante a sua vida. Isso porque Rondon é o primeiro cientista brasileiro a vir para a Amazônia, a pesquisar a Amazônia. Anteriormente, eram cientistas do mundo todo vindo para cá explorar as nossas riquezas. Um deles, William Adrian Wickman, contrabandeou 70 mil sementes da Herbias brasiliensis, da seringueira, e levou a nossa borracha para a Inglaterra, para a Malásia e para a Manchúria, e vivemos a crise do ciclo da borracha pela biopirataria. Por isso, Rondon tinha grande resistência em receber estrangeiros para pesquisar a Amazônia, porque ele sabia que aqui nós tínhamos uma grande riqueza. Mas foi um cientista estrangeiro que reconheceu o grande legado da figura de Rondon. Um cientista que indicou Rondon ao Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho que ele teve em relação às políticas indigenistas que nunca existiram no Brasil, só passam a existir no Brasil a partir de Rondon. Albert Einstein, quando se encontrou com Rondon, ambos físicos, ficou impressionado com a sua intelectualidade, com a sua inteligência, com a sua destreza, com a sua forma de lidar com os povos da Amazônia. E ele falou, esse homem deveria receber o Nobel da Paz. O seu trabalho de absorção das tribos indígenas do mundo civilizado, sem uso de armas ou violência. Ele é um líder de primeira grandeza. Rondon teve grande resistência a receber aqui um outro cientista, um outro explorador e, ao mesmo tempo, ex-presidente dos Estados Unidos por 3 oportunidades. Theodore Roosevelt, um grande explorador do mundo. Quando foi designado para vir para cá, fazer um inventário, um levantamento científico para o Museu Natural de Nova York, de Washington, o homem indicado para acompanhar o ex-presidente americano era Rondon. Mas Rondon tinha resistência porque não queria estrangeiros na Amazônia. Mas foi obrigado, por uma questão de missão, de respeitar as pessoas do alto escalão do Exército e do próprio presidente da República, que pediu encarecidamente esse apoio de Rondon. Theodore Roosevelt, ele tem uma frase sobre esse personagem, o qual ele desprezava. Theodore Roosevelt era preconceituoso com os povos indígenas. Então ele não acreditava como é que um homem pode ser general, pardo, índio. Só que ele se impressiona com Rondon, quando Rondon fala em francês com ele, fala em espanhol e fala em inglês. Rondon não era qualquer um. E ele fala, Rondon não é simplesmente um oficial, é um cavalheiro. É também um destemido e competente desbravador, um bom naturalista, um homem da ciência, enfim, estudioso e filósofo. Como ele, a conversa versava desde a caçada de onça e os perigos até a antropologia indígena. Um outro grande personagem da nossa história tinha verdadeira admiração por Rondon, Rui Barbosa. Rui Barbosa fala, a tradição viva da verdade militante é que há de ser o Homero de vossas glórias. A referência a esse nosso caboclo, o nosso querido Cândido Mariano da Silva Rondon. Rondon, então, depois de receber a missão de explorar essa região da Amazônia, ele vem para cá com o intuito de construir as linhas telegráficas que ligasse a região do Brasil à Amazônia. Pela primeira vez, cientistas brasileiros vêm conhecer a Amazônia
no momento em que está sendo construída a estrada de ferro Madeira Mamoré por estrangeiros. O grande temor do Brasil era permitir que os americanos, através da ferrovia, descobrissem a Amazônia antes mesmo do que os brasileiros. Não à toa esse estado recebe o nome de Rondônia. Há um personagem que transformou aquilo que estava no mapa em terras desconhecidas nas terras dos destemidos pioneiros. Rondon está no panteão, na galeria de honra, entre os 5 maiores exploradores do mundo. O nome dele está lá, em letras de ouro, no mármore, no Museu Natural de Nova York, como o maior explorador e pioneiro dos trópicos. Rondon teve 32 malárias, foi flechado 7 vezes. Por muitas vezes esteve à beira da morte. Nunca foi o marechal da guerra, sempre o marechal da paz. Foi um verdadeiro diplomata. E ele deu nome ao nosso estado. Porque aqui as terras foram exploradas e descobertas por esse homem. Rios, acidentes geográficos, serras, contato com povos indígenas, a descoberta de riquezas minerais, diamantes, ouro, o solo fértil, a biodiversidade, a fauna, a flora. Tudo isso foi disponibilizado para o mundo. Temos um grande inventário das expedições de Rondon, nessa região da Amazônia, no Museu Gould, no Pará. Mas boa parte desse inventário se encontrava no Museu Nacional, que infelizmente sofreu um grande incêndio em setembro de 2018. Perdemos todo o inventário deixado por Rondon, das espécies de coisas de Rondônia. O que resta ainda está nos Estados Unidos, no Museu Natural de Nova York e no Museu Natural de Washington. E uma dessas expedições que o Rondon veio para cá, ele foi acompanhado de um antropólogo, médico, sociólogo e o difusor da rádio no Brasil. O cara que inaugurou a rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto. E Edgar Roquette Pinto fez uma expedição com Rondon por essas regiões pelos idos de 1911. E aí ele resolveu escrever um livro. E para homenagear Marechal Rondon, ele decide dar o nome dessa região de Rondônia. É a primeira vez que ouvimos ou lemos a palavra Rondônia, através desse livro de 1917, do Edgar Roquette Pinto. Eu falo para vocês, meus irmãos, foi difícil conseguir esse livro. A gente conseguiu achar ele no sebo, em São Paulo. E é um livro muito antigo, e que traz estudos etnológicos, antropológicos, né? Inclusive, o Edgar Roquette Pinto gravou muitos ritos indígenas e fez a partitura desses rituais indígenas, musicalizado. É um livro primoroso que consegui ter na minha coleção. E para poder transmitir todo esse conhecimento desse personagem, que é o único homem do mundo que tem um estado, né, nessa região brasileira com o seu nome, Paralelo 52, Meridiano 52, perdão, coincidentemente, os 52 municípios de Rondônia, Paralelo 52 é uma homenagem à National Geographic International, à figura de Rondon. Rondon é um desses personagens que a gente não pode, de forma alguma, esquecer. Não apenas porque é o nome do nosso estado. Eu tenho certeza que os meus irmãos ficam irritados quando erram o nome. Ah, é Porto Velho, Roraima. É Rondônia. É Rondônia. Temos que ter orgulho da nossa história. É uma história de destemidos pioneiros, de homens que encararam essa floresta, da arqueologia dos povos indígenas, dos quilombolas, de uma história muito rica. E eu sempre digo, quer defender a sua liberdade, defenda primeiro a sua identidade. Povo sem história não é povo, é bando. E nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. O que está assim no hino Céus de Rondônia. Se vocês se interessarem mais por esse personagem incrível, um livro que é difícil você encontrar, não sei, em sebo, Rio da Dúvida. Não tive a oportunidade ainda de ir ao Rio Roosevelt, Rio da Dúvida, mas já estive em Mimoso, né, onde Rondon nasceu, já tive em várias localidades que ele esteve, estive no Pico do Tracuá, o ponto mais alto de Rondônia, por onde também Rondon passou, em Campo Novo de Rondônia, 1.126 metros. Estive no Monte Roraima também, que o Rondon
Foi o primeiro brasileiro a chegar lá em 1928. Estive no exato local em que ele colocou o marco dividindo Brasil e Guiana e Venezuela. Um livro que é uma biografia dele autorizada, Rondon, de Esther de Viveiro, que conta a história e a vida desse grande personagem. E, por fim, hoje considero o melhor livro lançado ano passado pelo Larry Hotter. Excepcional. Melhor livro que eu já li sobre Rondon. Eu tenho uns 15 livros dele aqui. Para mim, esse é o melhor. Porque esse livro foi baseado nas cardenetas de Rondon, nas livros de anotações de Rondon, que iam ser jogados fora. A família de Rondon, seus descendentes, alguns não aguentavam mais guardar, e é triste falar isso, uma constatação, tantas cadernetas dele. E o exército brasileiro acabou guardando lá no Forte Copacabana. E graças ao exército brasileiro, essa memória foi preservada e possibilitou que boa parte dali fosse retirado a obra que para mim é magnífica, Rondon, uma biografia de Larry Hotter. É, para mim, o melhor livro. Se vocês quiserem conhecer o Larry Hotter, um jornalista norte-americano, no YouTube vocês vão achar a entrevista dele com Pedro Bial e também no Roda Viva da TV Cultura. Existe filme sobre Rondon, um que ainda vai ser lançado, mas existe alguns trechos na internet e eu não sei se vocês vão conseguir escutar bem o áudio, tá, meus irmãos? Esse é apenas o trailer. Se for menino mesmo, eu tenho certeza que é, faça o único favor que lhe peço. Não deixe que ele fique idoso, que seja vaqueiro. Leve-o para a capital, para nós ter uma vida digna, para que possa olhar os montes de cabeça sem limites. Que ele possa ganhar o mundo. O mundo vai ganhar o mundo. Chora que esse mundo é teu. Nice to see you, sir. I'm fully ready to discover this river of doubt and also face everything this tropical forest has to offer. Essa história acabou de uma hora certa. Aqui está falando que essa terra é desconhecida. A gente tem uma grande missão. Espero que não tenha tudo que é autoridade aqui. Where's my walk? Have you seen my walk? Vivo positivismo, Marechal. Não tenho condição nenhuma de atacar pessoas que considero como inimigos. Que você não fale mediano. Descobri o Brasil. Mentira, foi o filho. A pátria precisa do seu serviço. And no strength to stand up. So, keep moving with the troops and leave me behind. It's an order. And I am in charge here. Come on. Soldado, me ajuda aqui. Senti sua falta, Guri. Você fica trancado no quarto estudando. Vamos. Dentro desse corpo aí correm os índios, os caboclos, os brancos e os negros. Bom, agora com a libertação dos escravos, o que nós podemos fazer de fato?
É hora de instituir uma federal. Força! Levante esse poste! Que houve com a sua vista, general? Meu Brasil, senhor. Morrer esquecido. É um filme maravilhoso. Aconselho a assistirem para entender melhor sobre esse personagem. Bem que existem alguns exageros romancizados. Ninguém é perfeito, Rondon também tinha seus defeitos naturalmente, como qualquer pessoa, mas no seu tempo tentou fazer o que era possível ser feito. E quando ele veio para cá, ele veio com essa ideia, né, com essa missão de instalar linhas telegráficas. E ele foi muito criticado por alguns políticos da época, como Juarez Távora, que foi o braço forte do governo Getúlio Vargas e é o que vai mandar prender Rondon, porque Rondon não concorda com a Revolução de 30, né? Ele era um legalista, um positivista, defendia a Constituição. Mas, na verdade, Juarez Távora era o rival de Rondon da época da coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes, quando Rondon teve que combater o capitão do Exército, agora em meio a um evento contra o coronelismo, a coluna Prestes. Antes do Prestes se transformar em um comunista, Rondon teve que combatê-lo juntamente contra o Juarez Távora. Mas, quando Rondon veio construir as linhas telegráficas, muitos achavam desnecessário porque era obsoleto já a tecnologia do código Morse a partir de fios telegráficos. Porque aqui em Porto Velho, na estrada de ferro Magrela-Moré, já existia telégrafo sem fio. O rádio, você mandava o sinal para Manaus. Não precisava de um fio, uma conexão daqui até Manaus, no Amazonas, a partir de Porto Velho. Mas a grande questão é que a mão de obra das companhias de engenharia e telégrafo do Brasil eram mão de obras qualificadas, onde você tinha pessoas especializadas em minério, em botânica, em naturalismo, em fauna, flora, em solo. E o que eles queriam é utilizar essa mão de obra para poder conhecer e pesquisar mais a Amazônia, nesse momento de conexão das linhas telegráficas que ligariam a região de Santo Antônio do Alto Madeira até Cuiabá, capital do Mato Grosso. Hoje, Santo Antônio é um bairro aqui em Porto Velho, onde, inclusive, existe o Memorial Rondon, um memorial maravilhoso, que eu acredito que quando vocês, pós-pandemia, puderem visitar, com certeza irão gostar de conhecê-lo. Bom, dessa forma, Rondon é designado para vir para essas regiões de Madeira, inicia essa missão no dia 2 de setembro de 1907. E todo esse trabalho vai durar até 1915, quando no dia 1º de janeiro, lá em Santo Antônio, ele inaugura a linha telegráfica, dando a primeira mensagem para o Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, existe ainda lá o telégrafo funcionando, com os postes telegráficos para você mandar a mensagem, o WhatsApp daquela época, só que sem nudes, né, para o pessoal do Rio de Janeiro. Então, as instalações das linhas telegráficas, com essa perspectiva de unir o Brasil ao Brasil, unir o Sul à Amazônia, essa região do Oeste desconhecida e cobiçada pelo capitalismo europeu e americano, fez com que houvesse e fosse realizada por etapas. Porque você tem que entender que o cara estava no meio da selva amazônica, onde nada se conhecia. E ele não vem construindo já as linhas telegráficas, ele vem primeiro fazendo o levantamento topográfico, geográfico, dos acidentes geográficos, para fazer o projeto da construção dessas linhas telegráficas. Então, ela vai acontecer em 3 etapas, 1907, 1908 e 1909. E é justamente a de 1909 que tem uma relação direta com Rondônia. É o momento que o Rondon entra na parte mais selvagem da Amazônia, onde ele vai ter contato com índios isolados, onde ele vai enfrentar as doenças endêmicas, a malária, né, principalmente. Então, ele vai enfrentar uma série de dificuldades e teve que ter muito comando nesse momento. E é nessa terceira etapa da construção das linhas telegráficas, que é a partir do dia 2 de junho de 1909, que ele vem para essa região de Rondônia e consegue
concluir essa expedição no dia 25 de dezembro. O discurso de Rondon em Santo Antônio, que é um bairro aqui em Porto Velho, é emocionante no Natal, diante de uma missão quase impossível com tantas dificuldades que ele encontrou. Se você pega o livro da biografia dele, de Esther de Oliveira, encontra em detalhes essas dificuldades. Agora tem um outro livro que fez Rondon ficar muito conhecido no mundo, que é esse aqui. Nas Selvas do Brasil, escrito pelo próprio Theodore Roosevelt. É maravilhoso os detalhes, a impressão que ele leva de Rondon para o mundo. Rondon foi muito tempo negligenciado pelos cientistas ingleses. Por quê? Porque Rondon vetou muitas vezes a autorização do governo brasileiro para cientistas ingleses virem para cá. Por isso que ele foi ignorado pela ciência inglesa. Ele foi mais idolatrado pela ciência francesa e pela ciência americana. Mas os ingleses tinham essa birra com Rondon por conta, claro, Rondon fazia isso, por conta do nosso... Tem um livro muito bom chamado Ladrão no Fim do Mundo, que conta a história do Wickman, que contrabandeou as 70 mil sementes de ervas brasileiras. É um livro, gente, fantástico, e que me custou R$10. Ele é um livro que é vendido na livraria do Senado. Eu estive em Brasília o ano passado, para conseguir uma emenda parlamentar com o senador Sigurgax, para fazer ciclovias aqui em Porto Velho, e aproveitei para comprar vários livros lá que são baratíssimos na livraria do Senado. Custo, assim mesmo, muito barato. E comprei uns 4 desses para alguns amigos historiadores, porque é difícil achar esse livro até em si, que é o livro do próprio Theodore Roosevelt. Livro maravilhoso, primoroso, detalhes dessa aventura desse americano aqui na Amazônia. Aí, como eu falei para vocês, a expedição não era apenas erguer postes telegráficos. Postes que você encontra até hoje em Rondônia. Eu fui atrás recentemente de uma ponte da estrada de ferro Madeira-Mamoré, chamado Ponte Lusitânia, uma ponte primorosa que eu só conhecia através de foto. Ela é diferente de todas as pontes que existem da Madeira-Mamoré. E a gente estava atrás dessa ponte há muito tempo, usamos drone, GPS, Google Maps, e até que a gente conseguiu um mateiro que já tinha topado com essa ponte no meio da floresta. Fica entre o quilômetro 50 e 70 da Madeira-Mamoré, fora do eixo BR-364, indo para Guajará-Mirim. E aí nós fomos para esse mateiro, e no meio do caminho encontramos inúmeros postes, ainda com os fios telegráficos de Rondon. Se possível, depois eu mando para o irmão, para mandar para os demais, um programa que a gente gravou nessa ponte com esses fios telegráficos. Né? Encontramos até uma cobra lá, de boia, no meio do caminho. E assim, eu fiquei impressionado como as coisas eram construídas para durar. Né? Uma coisa que foi construída 100 anos atrás. Aqui tem um poste perto da minha casa que já está caindo. Foi colocado no ano passado. Então, eu acho que esse espírito, esse sentimento desses personagens da nossa história, como Jorge Teixeira, como Aloísio Pinheiro Ferreira, como Marechal Rondon, esses grandes estadistas, esses grandes homens, que faz falta no presente. Esse sentimento de liderança que é tão incutido em nós, demolês, e naturalmente também na maçonaria. Então, Rondon vem para cá, faz esse inventário de fauna, flora, minério, e leva tudo isso para o Brasil, para a academia, era ciência, era pesquisa, conhecer a Amazônia, conhecer o Brasil antes dos estrangeiros. No dia 12 de outubro de 1911, ele vai inaugurar a Estação Telegráfica Álvaro Vilhena, que é homenagem ao antigo professor dele. Né? Por isso que o nome da localidade Vilhena acaba adquirindo esse nome. Eu já gravei alguns programas para a TV, lá em Vilhena, e sempre ia lá muito triste, porque está abandonado o museu. Mas recebi uma notícia muito boa do superintendente de turismo do estado, que me falou, na semana passada, nós fizemos uma trilha de mountain bike no cemitério das locomotivas, aqui em Porto Velho, na Estrada de Ferro, e ele me falou que já vai começar as obras de revitalização lá do museu, da primeira estação telegráfica de Rondônia, Álvaro Vilhena, que é uma estação lindíssima. E que só não tem uma boa recordação quando eu tomei umas ferroadas de caba lá, quando eu fui gravar o programa. Mas é uma estação magnífica, que será reformada. Quem eram as pessoas que vieram com Rondon? De fato, alguns degredados, inclusive alguns que participaram da revolta da Chibata, aquela revolta lá no Rio de Janeiro, dos marinheiros liderados pelo almirante negro João Cândido, né? Contra o castigo físico que era a chibatada. Alguns deles foram degredados para trabalhar na Comissão Rondon. E um dos membros da Comissão Rondon é o responsável pelo surgimento do seringal de Cacaual, que dá origem à localidade de Cacoal, né? Naquela região.
mas você teve a vinda, junto com o Rondon, do doutor Alípio Ribeiro, que era o geólogo, o doutor Joaquim Tanajura, que era o médico, que vai ser eleito prefeito de Santo Antônio, vai virar um político aqui, será eleito prefeito de Porto Velho por 2 vezes e será eleito prefeito de Manaus, capital do Amazonas, por 2 vezes. Por quê? Porque Porto Velho era município do Amazonas. Não existia Rondônia, não existia território federal do Guaporé ainda. E ele foi um político realmente bem interessante. E é o fundador de um dos jornais mais antigos do Brasil, que é o Alto Madeira, que infelizmente em 2018 deixou de existir, né? Veio também os tenentes João Salustiano Lira, que era um astrônomo exímio. Se você pegar a cartografia, os mapas de Rondon, esses caras eram incríveis, eles erravam. Se você pegar um GPS e calibrar mal ele na floresta, você erra assim, uma coisa que é 1 centímetro, parece que é 10 metros na hora do mapeamento. O máximo que Rondon e o João Salustiano Lira erraram foi 30 centímetros a uma curva a 10 quilômetros próximo do Rio Madeira, do Rio Jaci, Paraná. É o máximo. Fora a variação que você tem naturalmente do assoreamento do rio, que modifica um pouco o cenário. Então você tinha também o Alicariense Gomes da Costa e o Emanuel Amarantes. O Emanuel Amarantes, o Major Amarantes, ele era genro do Rondon. Está enterrado aqui em Porto Velho. Eu tive a oportunidade de ver as netas de Rondon e as filhas do Major Amarantes visitarem, né, o túmulo dele aqui em 2015. Elas nunca tinham visitado o túmulo do pai. E foi algo assim extremamente emocionante. Idosas já, né, netas de Rondon e filha do Major Amarantes. O Alicariense Gomes da Costa, que é autor de um monumento construído aqui no centro de Porto Velho, em lembrança ao centenário da independência do Brasil. Você tinha Luiz Leduc Benjamin Rondon, o único filho homem de Rondon, que era fotógrafo, e o Major Thomas Reis, que era o cinegrafista, o Steven Spielberg de Rondon. Vocês acham muitos vídeos antigos de Rondon, e o que é interessante, Rondon, ele queria dar vida à sua obra, ele queria mostrar para o Brasil, ele queria encher os cinematógrafos para mostrar os índios aqui em Rondônia, como era a missão dele, para ele conseguir cada vez mais a perspectiva de criar políticas indigenistas para essa região da Amazônia, e isso foi para a época muito revolucionário. Bom, nesse período de 1907 a 1914, Rondon instalou os postes telegráficos. E ao longo desses postes telegráficos entre Santo Antônio e Vilhena, foram surgindo no entorno das estações telegráficas núcleos habitacionais que irão virar municípios do estado de Rondônia. Foram mais ou menos esse trecho 1.297 quilômetros por terra, andando a pé, às vezes no lombo de uma mula, e 1.138 quilômetros via fluvial. Eu já andei de caiaque com o pessoal lá de Presidente Médici, com o Careca, é o nome dele, o apelido dele lá em Presidente Médici. Eles têm um grupo chamado Garça, que é um grupo de canoagem. A gente saiu de Presidente Médici, 7 horas da manhã, chegamos em Ji-Paraná, pelo Rio Machado, o mesmo trajeto que o Rondon fez, quase 8 horas da noite, passando pelas Ilhas Capaçaranas, que é um local muito lindo. Fico imaginando aquela época, carregando carga, sabe? A gente desceu em Ji-Paraná, no Rio Machado, na Criminosa, que é uma corrideira que muitos canoístas de Ji-Paraná, o Hugo e o Weberton, que são conhecidos meus lá da canoagem de Ji-Paraná, sempre descem. Mas que Rondon, na época, descia com batelões de 10 metros, com fios telegráficos, equipamentos pesados. A câmera que filmava essas imagens que pesava muito mais. Quando eu estive no Monte Roraima para gravar um programa, foram 10 dias de expedição caminhando para chegar no Monte Roraima, a gente levou 4 câmeras. 3 falharam durante as gravações. Rondon só levou uma e fez imagens maravilhosas, equipamento pesado para a época, gigantesco, com aquelas fitas antigas, né, pesadas, e que não sofreram com rarefeito, não sofreram com a umidade, com o microclima, mas impressionante quando a gente vai no Monte Roraima e vê o que aquele Rondon fez para filmar e catalogar aquilo naquele tempo, de 1928. No Pico do Tracuá, que eu fui recentemente, o ano passado, 3 dias para subir no pico, explorar ele, ponto mais alto de Rondônia, onde nascem 13 rios. É uma caixa d'água, né? Rio Jamari, Rio Preto, Rio Candeias, Rio Pacaás, né? Meu Deus, você subir no Pico do Tracuá, o ponto mais alto de Rondônia, tomar banho na nascente do Rio Pacaás, quem é de Guajará-Mirim, né? Capítulo lá de Guajará-Mirim, você tem o encontro das águas, você pode tomar banho
na nascente e na foz desse rio tão importante. Então, Rondon percorreu todas essas regiões e ao entorno dessas estações telegráficas surgiram essas localidades, Jaru, Pimenta Bueno, né? A estação Presidente Hermes, que hoje é Presidente Médici, a estação Presidente Pena, que hoje é de Paraná, a estação telegráfica Ariquemes, em homenagem aos índios Ariquemes, vai dar origem à cidade de Ariquemes, Ouro Preto, que era uma terra muito rica, que Rondon descobriu, terra fértil, acabou tendo essa nomenclatura. Então ele vai fazer desse trabalho. Como é que Rondon vai ser conhecido no mundo? Por conta do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt perde a eleição para presidente, a sua reeleição, e decide fazer essa expedição científica para cá. Ele era meio explorador. Só que ele é autor da filosofia de que índio bom é índio morto. Ele muda muito a concepção dele quando ele convive com Rondon. Ele passa a ter uma outra concepção pela convivência com Rondon. Como eu falei, Rondon surpreendeu muito a ele. Pela destreza militar, pelo conhecimento científico, por ser poliglota, que era incomum para ele o índio ser poliglota, né? E Rondon salvou a vida do Theodore Roosevelt, né? Theodore Roosevelt perdeu 30 quilos com a malária, estava bastante desidratado. A pneumonia já havia afetado 40% dos seus pulmões, tinha dificuldade de respirar, tomava muito chá de quinaquina, né? Que agora passou a ser muito conhecido por conta do Covid-19, né? Por conta da cloroquina. Então, Rondon consegue salvar a vida de Theodore Roosevelt, trazê-lo para Porto Velho para ser tratado aqui na Candelária e depois ser enviado para Manaus. O Hospital da Candelária no Hospital da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele foi atendido aqui pelo Dr. Lovelace, um médico muito conceituado americano que estava com Oswaldo Cruz, outro grande médico sanitarista brasileiro, fazendo trabalhos para Madeira Mamoré nessa região. Então, Theodore Roosevelt depois escreve coisas maravilhosas de Rondon. E ele veio junto com o filho dele, o Kenneth Roosevelt, que tem uma passagem no livro do Larry Rotter sobre Rondon. Rondon ficou muito magoado, muito irritado com Kenneth. Kenneth era um marginalzinho, um subversivo, dentro da expedição, que gostava de se aventurar e colocava em risco pessoas de confiança de Rondon, como aconteceu a perda de 2 homens, em virtude de ele tentar descer uma corredeira de forma indevida e precipitada. Acaba que Kenneth acaba tendo um final desse trágico de aventura. Ele vai morrer numa expedição no Alasca, por conta dessas loucuras que ele gostava de fazer. Mas essa é uma expedição incrível, a expedição Roosevelt-Rondon. Importantíssima, uma expedição binacional científica que vai fazer um levantamento incrível e vai descobrir um novo rio, o Rio da Dúvida, que hoje é o Rio Roosevelt, rio de 1.500 quilômetros, que corta Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, que não estava catalogado por Rondon, e pela insistência do Theodore Roosevelt em navegar esse rio desconhecido, Rondon homenageia o Theodore Roosevelt com o nome Rio Roosevelt, né? Que todos nós já ouvimos falar. Então, nesse trecho que hoje é o estado de Rondônia, você vai ter essas 5 estações, nesse trecho de 372 quilômetros, e depois vai prosseguir de Afonso Pena, hoje de Paraná, até a localidade de Santo Antônio, quando a estação é inaugurada no dia 1º de janeiro de 1915. Beleza? Meus amigos, falar, meus irmãos, desse personagem é uma honra. Eu sou tão fã do Rondon que eu tenho estátua e busto dele aqui na minha biblioteca. Tem um acervo bibliográfico incrível dele. É um desses personagens que a gente tem que se inspirar. Não deve endeusar, não deve criar esse mito do herói perfeito. Rondon é como os heróis de ficção da Marvel e da DC. São personagens que também são heróis, mas também são falhos e têm seus defeitos. Mas as qualidades são extremamente superiores, que renderam a esse personagem um estado com uma homenagem à sua altura. E, como falei, por 2 vezes dedicado ao Prêmio Nobel da Paz, uma vez pelo Albert Einstein e a outra vez pelo Theodore Roosevelt. Infelizmente, Rondon não venceu. A última passagem desse homem, quando desejavam homenageá-lo, ainda em vida, com o nome do estado de Rondônia, ele recusou, porque achava exagero. Ele achava que era uma homenagem exagerada, que ele cumpriu a sua missão, e isso bastava. E ele vai morrer, já com seus 93 anos de idade, por volta de 1958. Isso é um dado interessante. Os índios Borô, os índios Chavantes, os índios Nambiquara, os caciques, os grandes chefes, nas tribos e lugares distantes,
tiveram uma sintonia espiritual inexplicável. Eles perceberam que Rondon estava perto da sua morte. E esses índios, esses caciques, em torno de 15, se deslocaram de suas tribos e foram ao Rio de Janeiro. Esses homens dormiram na calçada do edifício em que morava Rondon, ao ponto de Darcy Ribeiro convencer a esposa de Rondon e os seus filhos de que eles deveriam deixar os índios entrarem no quarto onde Rondon já estava muito enfermo. E esses índios fizeram um dos ritos de passagem espirituais mais incríveis na história dos povos indígenas, porque ali estavam também índios rivais, mas todos tentando contribuir para uma passagem tranquila para o Padre Medjera, o grande chefe branco, que eles tanto respeitavam e admiravam. A primeira coisa que Rondon viu quando nasceu foram os povos indígenas e a Amazônia, porque o local em que ele nasceu é de frente para uma região de Pantanal, algo incrível com a Amazônia, um local maravilhoso. E ao morrer, ele está ali com aqueles que serão os protetores da Amazônia, os povos indígenas. E o rito, segundo Darcy Ribeiro, foi algo inexplicável. O último suspiro de Rondon foi sentido de uma forma intensa entre todos aqueles que se encontravam naquele pequeno espaço, mas compartilhavam da história de um grande homem que deu uma grande contribuição para o nosso Estado. Por isso que eu sempre falo, o passado é a dimensão viva do presente, mas nós somos a dimensão viva do futuro. E esse futuro se constrói de forma sólida com essências e personagens que trazem a nós, talvez, aquele orgulho, aquele sentimento de pertencimento, aquela inspiração que nos falta nos tempos atuais. Tá? Meus irmãos, muito obrigado e fico aí aberto para as perguntas.